Bom dia, pessoal. Eu vim aqui hoje apresentar meu trabalho para o seminário de coordenação e isolamento. O tema dessa apresentação vai ser sobre a identificação de falhas nas cadeias de isoladores através do efeito corona. É um trabalho que aborda dois artigos que vem estudando é, nos últimos dias. Espero que vocês gostem da apresentação e aproveitem. Primeiramente, queria apresentar um pouco o cronograma da apresentação. Vou iniciar a apresentação falando um pouco, retomando alguns pontos sobre o efeito corona, com algumas características dele. Em seguida, dar uma passada sobre a motivação, que apesar dos artigos serem de autores diferentes, em contextos diferentes, eles possuem uma motivação bem similar entre eles. Então, é importante dar uma passada sobre isso. E, em seguida, eu vou abordar individualmente cada um dos artigos, passar sobre a metodologia, os resultados de cada um, e em seguida passar meus comentários, fazer algumas conclusões sobre os dois artigos. E no final de tudo, vou passar as referências onde vocês podem conferir sobre os dois artigos da apresentação. Vamos lá. O efeito corona. Ele é um efeito visto em diversas áreas do conhecimento, é, tem diversas aplicações físicas e pode ser visto comumente nas linhas de transmissão. Então, como ele é um dos objetos de estudo da disciplina de coordenação de isolamento, vai ser um dos focos dessa apresentação. Como pode ser visto na figura da apresentação, é, existem esses condutores das linhas, onde que na sua fase de operação surge campo elétrico em seu redor, mas as linhas são projetadas para suportar esse campo elétrico. E é comum suportar isso na faixa de operação. Porém, podem surgir alguns fatores que alterem esse campo elétrico e façam distorções. Um dos exemplos disso é o fator das pontas, que quando surge algum acúmulo na superfície que torna ela irregular, ou acontecendo alguma ponta mesmo, intensifica o campo elétrico nessa região, fazendo com que possam surgir efeitos, entre eles o efeito corona. Temos aqui alguns fatores que favorecem o acontecimento de efeito corona nas linhas de transmissão. São eles: a característica natural delas, que operam normalmente já em altas tensões, na faixa de 69 kV, 138 kV e até superior a isso. Isso torna propenso para o acontecimento. Somado a isso, outros fatores externos que podem acontecer. Então, pode ocorrer o acúmulo de poeira, de água, umidade sobre os isoladores e a falta de manutenção pode gerar que aconteça pontas soltas nos cabos. O acontecimento do efeito corona pode causar prejuízos a curto e longo prazo tanto para a operadora quanto para as comunidades ao redor. Então, o acontecimento do efeito pode gerar elevadas perdas de energia, desgaste nos isoladores, caso o efeito perdure por muito tempo, acontecimento de flashover nas linhas e, principalmente, o ruído, luminosidade e radiointerferência. Esse último fator ele vai ser bem explorado em um dos artigos e que é um dos pontos característicos do efeito que permite o desenvolvimento do estudo. Na imagem, você pode observar um caso de uma linha que sofre do efeito, que no caso de luminescência, que dá para ver que os cabos condutores ficaram em tom diferente. Isso é um sinal forte de que está acontecendo esse tipo de efeito. Mas tem como identificar a ocorrência do efeito em situações menos graves, como está nessa figura, que vai ser o que a gente vai ver nos artigos. É possível evitar o acontecimento do efeito de diversas formas. Então, dimensionando corretamente as bitolas dos condutores,
aumentando o número de cabos por fase, isso na fase de projeto, né, na hora que estiver projetando a linha. Mas uma das possibilidades também é realizando ações de manutenção na linha. Então, seria ações corretivas quando forem identificadas, que é o que mais acontece nas linhas aqui do Brasil, que geralmente as operadoras enviam equipes a campo para fazer essas manutenções. Então, esse terceiro ponto vai ser um dos focos da apresentação. Essa característica, que precisa ser feita nas linhas de transmissão, foi o que motivou os dois autores a fazerem seus estudos e publicação dos artigos que são tratados aqui. Então, a necessidade de realizar essas vistorias nas linhas de transmissão para identificar possíveis pontos de emissão de efeito corona faz com que implique em custo, um elevado custo de realização, tempo demandado excessivo das equipes a campo, porque tratam-se de linhas extensas e precisam de diversos operadores para fazer esse trabalho de campo, além de todo o perigo para essas pessoas que vão estar no campo, porque, como pode ser visto aí na imagem, é, a linha de transmissão é em meio afastado das cidades, então pode ser que haja perigo, seja o perigo elétrico quanto de possíveis animais na região. O primeiro artigo que eu vou apresentar aqui para vocês é esse aí, que chama Localização de cadeias de isoladores danificadas em linha de transmissão, através da análise de descargas parciais de corona. É um estudo feito na Universidade Federal de Itajubá no ano de 2012. É um trabalho bem completo, como vocês vão poder ver. Ele tem uma parte teórica feita inicialmente, depois eles fazem um estudo prático da aplicação. Ao longo do seu estudo, ele tem um foco principalmente na característica das oscilações que acontecem na rede quando acontece alguma descarga de efeito corona, e um dos principais resultados notáveis do artigo e dos estudos dele, né, é a sua extrema precisão, né? Porque eles conseguem definir com grande confiabilidade qual das torres está apresentando esse defeito nos isoladores, e chega até a comentar que consegue definir até qual, qual parte do isolador que está com defeito. É, mas o próprio autor diz que isso não é necessário, né? Porque quando acontece algum dano desse tipo, a, o isolador é trocado como um todo. A operação durante os estudos é feita em algumas etapas. A primeira etapa que ele apresenta é a parte de aquisição de dados. Então, são instalados alguns sensores nas extremidades das linhas que fazem essa leitura em tempo real das oscilações que acontecem na linha mesmo. Tem alguns filtros que conseguem descartar alguns harmônicos e salvam essas formas de onda e enviam para um processamento de dados, que com esse processamento de dados conseguem ver algumas variações nas ondas, e essas alterações permitem concluir, com base em reconhecimento de padrões feitos por máquina, é, alguns fatores, que seja a forma de onda, a forma como foi causada a oscilação e a distância que foi percorrida desde a origem. Então, nessa fase de treinamento, ele salva várias formas de onda, abastece com alguns os resultados, né, com os dados gerados, para que tenha esse aprendizado da máquina para que consegue operar depois. Aí, para realizar essas atividades, o, a equipe utiliza ferramentas como redes neurais, filtros digitais para receber esses dados e compressão dos sinais. Aí, na etapa teórica do estudo, foi implementada uma linha de transmissão artificial no laboratório que eles possuem lá em Itajubá, que simula uma linha de transmissão de 69 kV com 48 quilômetros de extensão.
como pode ser visto aí na imagem ao lado, ela possui esses, essas estruturas, né, que são 48 ao todos, 48 TEPs, que formados por indutores e capacitores, que dão como resultado um comportamento similar ao de uma linha de transmissão com essas características. Em seguida, eles fizeram a construção desse equipamento aí da imagem, que é o transformador de corrente, composto por esses equipamentos listados abaixo, que eles conectam na linha de transmissão e em um computador, que consegue receber os dados que são lidos por esse transformador de corrente. Então ele envia para o computador é, as formas de onda encontradas na linha de transmissão. Então ele que é o responsável por captar as informações e fornecer ao computador. Então aí está aí é, a rotina da pesquisa que foi apresentada no artigo 1, que eles iniciaram a pesquisa fazendo a montagem dessa linha de transmissão artificial, igual eu comentei que foi feita no laboratório deles. Em seguida, a montagem do transformador de corrente, que foi o equipamento usado para realizar as leituras das simulações feitas na linha de transmissão artificial. Em seguida, foi feito uma série de simulações com simulações de efeito corona em cada um dos steps e foi lido o resultado no sensor. Então, eles foram alimentando a máquina com a origem do dado e seu resultado. Então, depois de vários testes repetitivos, eles, eles alimentavam a máquina e fazendo ela esse aprendizado de máquina. Aí, depois disso, concluído a etapa de treinamento da máquina, eles fizeram alguns testes para ver a eficácia dos resultados. Então, aí eles fizeram testes em alguns steps específicos e viram o resultado que o computador retornava. E na maioria das vezes foi um resultado correto com o TEP que foi acionado, conseguindo identificar corretamente qual que foi a origem do, da oscilação. Aí depois disso, o ideal mesmo teria ter sido a migração da pesquisa para o campo. Então, deveria ter sido feito uma, uma nova treinamento da máquina com os dados de campo e, em seguida, feito algum teste depois que tivesse sido aprendido. Porém, essas duas últimas etapas não conseguiram ser concluídas porque não foi possível fazer esse tanto de teste assim em, em uma linha de transmissão real. Porém, uma das aplicações que foi feita foi não se tratou com o aprendizado de máquina, mas foi possível visualizar as oscilações no sensor, porque foi feito em um curto espaço de tempo. Aí nessa aplicação de campo, foi feita em duas linhas de transmissão da AES Sul, foram instalados os equipamentos em duas subestações dessa concessionária. Aí durante a aplicação de campo, foi necessário aumentar o número de espiras no secundário do transformador do sensor e foi necessário instalar modems 3G em cada uma das subestações para que conseguisse enviar os dados lidos para o laboratório da pesquisa, porque não dava para fazer essa análise em campo. Então, foi instalada essa internet para enviar os dados em tempo real para eles. E a simulação do efeito corona foi feita com esse garfo metálico, mostrado aí na imagem, que depois que foram instalados os transformadores de corrente na subestação, o efeito foi simulado por esse garfo. Aí nas imagens a gente pode ver duas formas de onda. Na esquerda, em vermelho, tem a forma de onda lida pelo transformador de corrente. No laboratório, depois de provocar algum dos TEPs da linha de transmissão artificial,
E na forma de onda em azul da direita foi a forma de onda depois de fazer a ação com o garfo na linha de transmissão da AES Sul, que foi lida em campo. Agora vamos falar um pouco mais sobre o artigo 2. O artigo 2 é o sistema de detecção corona em isoladores via emissões acústicas. Diferentemente do primeiro artigo, a grandeza que ele vai explorar vai ser a emissão de sinais ultrassom pelos pontos de emissão corona. Ele, para esse projeto, ele vai precisar de mais unidades de sensores. O ideal seria que fosse inseridas um sensor em cada uma das torres, então a quantidade seria mais elevada. E a pesquisa foi feita pelo Programa de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico do Setor de Energia Elétrica, que é regulado pela ANEEL. Para balizar esse estudo, foi aplicado esse parâmetro que será considerado como um possível foco de emissão corona o recebimento de sinais de ultrassom na frequência de 40 kHz e amplitude de pelo menos 10 dB. E considerando, né, que vai ter uma tendência, né, não um sinal pontual. Então, tem que ser um sinal repetitivo ao longo de um tempo maior. Aí, para início dos testes, foi utilizado esse equipamento aí da imagem, com os itens listados na sua construção. É um equipamento bem primitivo, que foi usado mais para validar a ideia do estudo, antes de ter um investimento maior, mas os resultados foram bem positivos. Então, por isso, foi optado por dar seguimento nos estudos depois da implementação com ele. Ele possui esse sensor na parte superior, que através dele ele recebe os sinais de ultrassom que são emitidos em pontos de emissão corona. Aí os dados lidos por ele são enviados para um computador que salva todo esse histórico ao longo do dia e, e pode ser visto através de uma plataforma que vai ser mostrada mais para frente. Mas depois que os primeiros dados foram validados pela equipe, eles investiram nesse segundo equipamento da imagem, que possui ocupa um espaço bem mais reduzido que o primeiro, mais compacto, mais seguro, que ele pode ser fechado e trancado, e esse equipamento é mais resistente à água e outros eventos da natureza. Aí todos os dados lidos por esses sensores são enviados para o programa, que pode ser acompanhado por essa tela principal. Na tela superior tem a visualização no tempo, que seria em tempo real, de toda a oscilação que é escutada pelo sensor de ultrassom. Aí esse sinal em azul aqui na parte superior. Logo abaixo dele tem a visualização desse sinal com seu espectro na frequência. Então, como comentei anteriormente, o sinal em questão, que é interessante ser estudado, é na faixa de 40 kHz. Então, esse é o principal estudo do sistema. E aqui na direita tem a representação no tempo. Então, mostra qual que é o nível de emissão de ultrassom ao longo do dia. Então, dá para ver que em alguns momentos essa emissão é mais constante, então é possível que tenha algum foco de emissão aqui nesse próximo a esse sensor. Porém, diferentemente do outro artigo, não foi possível fazer os testes em campo. Mas a gente pode ver aqui que foram realizados 2 testes no laboratório. O primeiro deles usando um emissor de ultrassom, que um emissor mais constante, né, que envia esses sinais depois que ele é ativado. Então, tem o emissor de ultrassom aqui ao fundo, e aqui na direita é o protótipo que foi desenvolvido pela equipe. E foi feito um segundo teste, um pouco mais realista, que envolve uma fonte de tensão com um isolador conectado a ela, variando a tensão de 0 a 10 kV.
E aqui no meio dela aqui, não sei se dá para ver, foi inserida uma agulha que depois que ela é inserida aqui, emite também é, sinais de ultrassom também que vai ser recebidos pelo equipamento do estudo. Aí agora apresenta as duas imagens aqui tiradas do simulador, do software. Aqui na esquerda, na simulação feita com o emissor de ultrassom, que é dá para ver que é um sinal mais constante aqui no pico dele, que dá para ver que o ultrassom está ligado. E aqui, feito com a fonte de tensão, um sinal um pouco mais irregular, mas que também é um indicativo de que é, tem uma possível fonte de corona próximo ao sensor. E agora, fazendo um breve comparativo entre os dois artigos, que a gente viu agora há pouco, a gente pode ver que as grandezas estudadas em cada um deles são diferentes, né? O primeiro, ele recebe os dados através dos próprios condutores, que analisa oscilações na linha, e o segundo envolve emissões de ultrassom. Então dá para ver que o primeiro estudo ele seria interessante, né? A aplicação em dois pontos da linha, que seria no início e no final dela. Já o segundo artigo seria importante que em cada uma das torres, onde que tem os isoladores, fossem instalados pelo menos um sensor para obter os dados de cada torre e seus isoladores. Também sobre o método dos estudos. A gente pode ver que o primeiro teve pelo menos um teste mais prático, apesar de não ter sido o ideal de campo, porque não teve o aprendizado de máquina de campo. Ele leu os dados de pelo menos um caso de campo, já o segundo não foi possível fazer esse tipo de estudo. E agora apresento para vocês as duas referências que tirei os artigos e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.